Nesse vídeo eu vou mostrar para vocês a lógica por trás dos ataques a civis na Ucrânia. A parte mais cruel, mais triste e mais injusta de uma guerra. Eu vou mostrar o que dizem os dois lados e como essas trágicas perdas de vidas humanas são usadas na guerra de narrativa pelos dois países. A história até agora é mais ou menos a mesma, pessoal, desde o começo da guerra. Sai uma notícia de ataques a civis, a Ucrânia acusa a Rússia e a Rússia acusa a Ucrânia. São vários os exemplos. O primeiro de grande repercussão foi aquele ataque ao teatro em Mariupol, que abrigava civis e foi atingido por um míssil. A Ucrânia, obviamente, acusou a Rússia, e a Rússia se defendeu acusando a Ucrânia, mais especificamente um grupo neonarcisista que atua naquela região, o famoso batalhão de Narcisov. Aqui eu estou mudando um pouco os nomes, né, pessoal? Porque vocês sabem que tem que tomar cuidado com certas palavras aqui na plataforma. Então esse teatro em Mariupol estava abrigando civis que estavam se refugiando dos ataques. Estava sinalizado e tudo, dizendo que ali tinham civis, que ali tinham crianças. E alguém jogou um míssil em cima do teatro. A Ucrânia disse que obviamente foi a Rússia disse que não, que na verdade foi o batalhão de Narcisov lá da Ucrânia, que estava tentando fazer isso justamente para incriminar a Rússia e fazer a Rússia ficar mal aí perante a mídia internacional. Depois teve o caso de Bucha. Bucha é uma cidade na região metropolitana de Kiev, que estava ocupada pelos russos desde o começo da guerra, e quando eles saíram da cidade, apareceram imagens terríveis, né? Imagens realmente chocantes, de assim, não dá nem para descrever, né? Corpos no meio da rua, com os braços amarrados para trás. Cenas realmente chocantes. E a Ucrânia, obviamente, acusou a Rússia. E a Rússia disse que não seria tão burra assim de deixar um prato cheio desses para a Ucrânia massacrar a Rússia na mídia mundial novamente. A Rússia diz que aquele cenário foi armado pelos ucranianos para usar isso contra a Rússia na narrativa do Zelensky aí mundo afora para conseguir apoio para a Ucrânia. E mais recentemente teve o caso do míssil que acertou uma estação de trem na cidade de Kramatorsk, na região de Donetsk, ali na região separatista de Donetsk. Essa estação de trem estava repleta de pessoas tentando escapar ali da região de guerra, foi atingida por um míssil, deixando pelo menos 50 mortos e várias pessoas feridas. Mais uma vez, a Ucrânia acusou a Rússia acusou a Ucrânia. O Zelensky, presidente da Ucrânia, inclusive aproveitou a repercussão desses fatos para acusar a Rússia novamente de estar cometendo crimes de guerra e desrespeitando os direitos humanos. Já no dia seguinte, esse evento repercutiu no mundo e a Rússia sofreu mais sanções dos países ocidentais. A Rússia, que já é o país mais sancionado do mundo, com mais de 8.000 sanções, o que é mais do que o dobro do segundo país mais sancionado. Só que tem um problema, o míssil que atingiu essa estação de trem não explodiu totalmente e foi possível identificar o modelo do míssil. E segundo a Rússia, isso prova que a Rússia nem teria como ter feito esse ataque, porque simplesmente não tem esse míssil no seu arsenal. Quem tem esse tipo de míssil no seu arsenal de guerra é a Ucrânia. E aí o bate-boca foi generalizado. Mas que loucura é essa, Alex? Por que a Ucrânia atacaria o seu próprio povo? Não faz sentido nenhum. Bom, vamos ver o que diz a Rússia, mas antes de começar, eu queria relembrar aqui a gloriosa frase: na guerra, a primeira vítima é a verdade. E por que é isso, pessoal? Por que na guerra se mente mais do que o normal? É porque a guerra é uma situação extrema e vencer a guerra é a primeira prioridade. Falar a verdade não é uma prioridade nessa hora. Uma das armas mais poderosas da guerra é o controle da narrativa, é fazer o mundo acreditar na sua versão dos fatos. Uma vez que você conseguiu trazer a opinião pública mundial para o seu lado, isso tem implicações práticas importantíssimas que podem fazer com que você ganhe a guerra. Como, por exemplo, conseguir apoio militar de outros países. E não só apoio militar, como também apoio econômico e apoio político dos outros países. É por isso que falar a verdade se torna aí um fator secundário para os políticos, né? O político já não está muito acostumado com falar a verdade. Numa situação de guerra mesmo, falar a verdade é a última das preocupações de um político. A Ucrânia, sem o apoio militar da OTAN, teria sido completamente dominada pela Rússia em questão de 2 semanas, segundo estimativas dos próprios órgãos de inteligência dos Estados Unidos. Esse apoio custa muito caro para os países da OTAN, principalmente para os Estados Unidos, e só é possível porque a Ucrânia tem o controle da narrativa nesse momento. Então, cada vez que acontece uma tragédia maior envolvendo civis, uma tragédia de repercussão mundial como essas que eu listei, um lado acusa o outro e a gente vai demorar para saber a verdade se
se é que algum dia a gente vai saber a verdade. Isso porque é praticamente impossível que órgãos de investigação independentes consigam atuar, né, durante um período de guerra, porque o chumbo está comendo, o tiroteio ali está a todo vapor, as bombas estão caindo, então não tem como uma agência internacional independente investigar os fatos. Todo mundo que está ali presenciando os eventos é parte envolvida, né, ou está de um lado ou está do outro, então vai demorar muito para a gente saber a verdade, se é que algum dia a gente vai saber a verdade mesmo. Então, em quem acreditar? A gente tem uma arma, pessoal, que ninguém pode tirar da gente, que é a razão, que é a lógica, que é o nosso senso crítico. Com esse a gente pode sempre contar ouvindo as notícias dos dois lados. E usando o senso crítico, tem sempre uma versão dos fatos que faz um pouco mais de sentido do que a outra. O que não necessariamente quer dizer que aquele lado esteja certo, né? Pode ser que aquele lado só seja melhor em criar narrativas. Mas isso é tudo que a gente tem disponível, né? Tudo que a gente pode fazer é tentar se informar com notícias que vêm dos dois lados e usar o nosso senso crítico para ver o que faz mais sentido. E é isso que eu vou tentar fazer aqui nesse vídeo com vocês agora sobre esses casos mais recentes. Então vamos lá, vamos começar pelos fatos. Quais são os fatos? Civis estão morrendo. Isso é um fato, ninguém nega isso. Já são mais de 2.000 mortes de civis confirmadas. Então isso é um fato, não é uma narrativa. E além de ser um fato, é uma tragédia, né? Uma desgraça na vida de pelo menos 2.000 famílias que perderam um de seus entes queridos aí para essa barbárie que está acontecendo. A mídia ucraniana e a mídia ocidental como um todo, eu posso falar aqui pelos Estados Unidos, eu assisto o noticiário todos os dias na televisão e pelo menos 80% das matérias relacionadas à guerra são mostrando tragédias humanas e explorando o apelo emocional que isso tem nas pessoas, porque nós, os seres humanos, somos pessoas boas na grande maioria, a gente sente compaixão pelo outro, a gente sente indignação de ver uma coisa como essa acontecendo em pleno século XXI. Mas voltando para o nosso raciocínio lógico, fato número 1, civis estão morrendo e já são mais de 2.000 pelo menos confirmados. O segundo fato é de que cada lado acusa o outro. Então vamos tentar entender aqui que motivos teriam cada um dos lados para atacar civis em uma guerra em pleno 2022. Vamos começar pela Rússia, que é o principal suspeito aqui porque é o país invasor. Que razões teria a Rússia para atacar civis na Ucrânia, segundo a Ucrânia e o Ocidente? Bom, na verdade o Ocidente não foca muito no porquê. Eu procurei bastante aqui na internet, né, por que a Rússia está atacando civis na Ucrânia. E a maioria esmagadora dos veículos de comunicação não explora muito motivação. Foca mais no apelo emocional da matéria, assim, meio que colocando que os russos fazem isso por ser malvadões. Depois, pesquisando em fóruns mais especializados, eu achei um pessoal debatendo que o exército russo se sente frustrado por não estar conseguindo fazer progresso mais rápido e que então decide atacar mais civis a fim de assustar a população e fazer com que ela se entregue mais rápido. Já o Zelensky, presidente da Ucrânia, em campanha mundo afora para conseguir mais apoio militar para a Ucrânia, chegou a acusar a Rússia de tentativa de genotananã. O que é um genotananã? É quando um povo tem a intenção de exterminar, tirar do mapa, fazer parar de existir um outro povo, ou uma outra raça, ou uma outra etnia, simplesmente porque eles são daquela raça ou daquela etnia. Isso que é um genotananã. Aquilo que os alemães tentaram fazer com os judeus na Segunda Guerra Mundial. Vocês acham que isso faz sentido? Será que a Rússia invadiu a Ucrânia com a finalidade de eliminar o povo ucraniano? Vamos dar uma olhada nos números para ter uma ideia. Eu dei um Google aqui. Quantas baixas civis houveram até agora na Ucrânia? Tá aqui. 2.224 civis em 2 meses de guerra. A população da Ucrânia é de 44 milhões de pessoas. Se o Zelensky estiver certo, fazendo uma conta rápida aqui, 44 milhões de pessoas divididos por 2.224 pessoas a cada 2 meses, a Rússia levaria exatos 3.297 anos para completar esse genotananã. Então o que vocês acham? Será que isso faz sentido? Se a Rússia, como o segundo maior exército do mundo, tivesse invadido a Ucrânia com a intenção de eliminar os ucranianos do mapa, em 2 meses, será que eles só teriam conseguido vitimar 2.224 civis ucranianos? O que vocês acham? Faz sentido isso para vocês? Mas por que o Zelensky mentiria sobre a Rússia estar lá para atacar civis intencionalmente? No que isso ajudaria o Zelensky e a Ucrânia a ganhar a guerra? Bom, segundo a Rússia, não só o Zelensky está mentindo, como o Zelensky está por trás dos ataques. A Rússia acusa o Zelensky e a Ucrânia de estarem por trás desses ataques aos civis para incriminar a Rússia.
porque isso ajuda a Ucrânia a conseguir mais apoio político, mais apoio econômico e mais apoio militar dos outros países. Essa é a lógica do lado da Rússia. Sai a notícia de que russos atacaram um teatro cheio de pessoas inocentes em Mariupol. Depois sai a notícia de que a Rússia atacou um hospital cheio de mães com bebês pequenos ou esperando para dar à luz. Depois sai a notícia de que a Rússia atacou uma estação de trem com civis tentando escapar da guerra. Em seguida, imagens chocantes desses eventos saem na mídia ocidental, embrulha o estômago de todo mundo, faz todo mundo ficar com raiva da Rússia. A reação normal das pessoas é se indignar e se perguntar o que nós podemos fazer para acabar com isso. Alguém tem que fazer alguma coisa. O que os nossos governantes estão fazendo para ajudar a Ucrânia? Os ucranianos forjam essas situações porque aí comove o Ocidente, a mídia do Ocidente propaga essa notícia, os seus governos agora podem mandar mais armas e mais dinheiro para a Ucrânia e mais sanções contra a Rússia, porque no fim das contas a intenção do Ocidente é acabar com a Rússia. Esse é o argumento dos russos. Antes de ontem, por exemplo, Joe Biden fez outro pronunciamento à nação, dizendo que vai mandar mais 800 milhões de dólares em armamento para a Ucrânia. Já são bilhões de dólares em armas e equipamento mandado pelos Estados Unidos para a Ucrânia. Esse dinheiro sai de algum lugar. Esse lugar são os nossos impostos. Parte disso sou eu que estou pagando, porque eu pago impostos para o governo dos Estados Unidos, e não é pouco, eu pago quase 40% do meu salário em imposto de renda todos os anos. E parte desse dinheiro está sendo usado para mandar armamento para a Ucrânia, enquanto poderia estar sendo usado aqui na nossa comunidade, né? Fazer alguma coisa pelos americanos que aqui vivem. Então, para mandar assim milhões de dólares para outro país todas as semanas, o presidente precisa ter uma boa justificativa. E quem dá essa justificativa, segundo os russos, é essa narrativa do Zelensky, da Ucrânia e da mídia ocidental. Ninguém gosta de guerra, ninguém no mundo gosta de guerra, muito menos quando civis estão pagando com a própria vida. O que a gente tem que entender, pessoal, é o seguinte: numa guerra, qual é o objetivo de uma guerra? Quase sempre o exército invasor ou quer conquistar território ou ele quer derrubar o governo do país que está sendo invadido, ou as duas coisas. E como que faz para você ocupar território ou para você derrubar o governo de um outro país? Você tem que derrotar a resistência armada daquele país. E é por isso que os exércitos focam em derrotar o exército inimigo, e não a população em geral. Atacar um civil não ajuda muito no objetivo de você derrubar o governo e conquistar o território. E é por concordar com isso que países do mundo inteiro assinaram acordos internacionais concordando que numa guerra você não ataca civis, você ataca só o exército inimigo, porque atacar civis não ajuda em nada. Então por que nós vamos atacar civil? Vamos fazer isso proibido, e é por isso que é proibido você atacar civis, é um crime de guerra. Atacar civis, além de ser cruel, imoral, errado, não traz grandes vantagens para o exército invasor. E é isso que a Rússia alega. Quanto mais notícias sobre civis mortos, mais apoio militar, econômico e político a Ucrânia ganha. Tudo que a Rússia ganha com isso é mais oposição militar e mais sanções econômicas contra si, e que então a Rússia não tem interesse nenhum em que morram civis. Quem tem interesse é a Ucrânia. É isso que a Rússia alega. Já alguns interlocutores dizem que a Rússia, na verdade, ataca os civis por estar frustrada, por não conseguir fazer mais progresso militar, e que então acaba atacando os civis para criar um pânico, uma situação de terror e fazer com que os inimigos se rendam um pouco mais fácil. Esse foi, na verdade, o único argumento técnico que eu escutei até agora do porquê que a Rússia atacaria civis. O que pode ser que seja verdade. Porém, se essa for a intenção da Rússia, não está funcionando muito, né? Porque quanto mais aparecem notícias de que civis morreram, mais a população da Ucrânia está disposta a pegar em armas para lutar, mais dinheiro os Estados Unidos manda, mais sanções a Rússia recebe. Então eu acho que se isso for uma estratégia militar da Rússia, é uma estratégia péssima. Mas o que vocês acham? Deixa aqui nos comentários, pessoal. Quero saber a opinião de vocês. O fato número 3 é que guerras são uma das facetas mais terríveis da humanidade. Se você assiste imagens da guerra que está acontecendo, ou de qualquer guerra, não tem como não embrulhar o estômago. E não precisa nem ser imagem de civis, não. Pode ser imagem dos soldados mesmo. Você vê lá soldado pegando fogo. Se você conhece alguém que não fica com o estômago embrulhado de ver isso, você precisa recomendar que essa pessoa vá visitar um psiquiatra, porque ela com certeza tem problema. E nessa guerra é especialmente cruel porque se trata do mesmo povo. Os russos, os bielorrussos e os ucranianos são o mesmo povo. São gente que tem parentes dos 3 lados das fronteiras. São gente que fala o mesmo idioma. Você tem aquela imagem do soldado russo se entregando para o soldado ucraniano.
e a tia ucraniana dando chazinho pro menino lá, todo mundo falando o mesmo idioma ali, você vê que isso daí é uma coisa muito antinatural, que essas pessoas estejam sendo levadas ali a atirar uma contra as outras. Eu posso falar por experiência própria, conheço pessoas que moram dos 3 lados da fronteira ali, não existe motivo nenhum para acreditar que um é mais malvado do que o outro. Isso é o mesmo povo, pessoal. Russos, ucranianos e bielorrussos são o mesmo povo desde a criação da Rus de Kiev, 1000 anos atrás. Eles foram separados em países diferentes há 31 anos apenas. Essas pessoas nasceram no mesmo país. Elas foram para as mesmas escolas, elas leram os mesmos livros, elas assistiram os mesmos programas de televisão, elas têm a mesma religião, elas têm os mesmos costumes. Não existe motivo nenhum para a gente acreditar agora que os russos são mais ou menos malvados do que os ucranianos ou que os bielorrussos. É o mesmo povo, pessoal. Existem muitas partes da Rússia com um povo diferente desse povo, né, dos russos ali que faziam parte dessa região original da Rússia. A Rússia englobou ao longo de sua história muitos outros povos que não eram originalmente o povo russo, como por exemplo as repúblicas ali no Daguestão, na Chechênia, ali na região do Cáucaso. Isso são muçulmanos, isso não é um povo russo original, esse não é um povo que tem a mesma cultura que os russos ali de Moscou, São Petersburgo, da Ucrânia e da Bielorrússia. A Rússia englobou ao longo de sua história vários povos lá na Ásia que são de origem mongol. Esse povo até hoje tem costumes e religiões diferentes dos russos europeus. Agora, o povo da Rússia europeia, da Ucrânia e da Bielorrússia é o mesmo povo, pessoal. Esses são pessoas que têm laços de sangue um com os outros e agora estão ali sendo obrigadas a atirar uma nas outras. Essa é a parte mais triste de todas. Então eu não vejo motivo pra gente acreditar que um lado é mais malvado do que o outro. São as mesmas pessoas e os mesmos valores morais. A maioria dos soldados de qualquer exército do mundo são pais de família, são pessoas boas. Você deve conhecer alguém aí no Brasil que é parte do exército brasileiro. Isso são pessoas que ser do exército é o trabalho delas. Essas pessoas nunca mataram ninguém, não são pessoas más, não são pessoas que têm intenção de matar ninguém. Agora, também temos que manter em mente, meus amigos, que em qualquer grande grupo de pessoas, seja no exército, na empresa que você trabalha ou na igreja, seja lá qual for o grupo, num grupo grande de pessoas, sempre vai existir uma pequena parcela que tem distúrbios sérios de personalidade, distúrbios morais, distúrbios psiquiátricos, psicopatas, pessoas más. Sempre existe uma pequena parcela das pessoas que são assim em qualquer grupo. E no meio de uma guerra, essas pessoas com certeza têm um prato cheio para deixar aflorar essa personalidade má e cometer atrocidades terríveis. No meio de uma guerra, as leis e as regras morais normais da sociedade não se aplicam, né? E aí pessoas que já têm um desvio de personalidade pré-existente vão com certeza aproveitar essa situação para cometer atrocidades. Isso é inegável e vai acontecer dos dois lados de qualquer guerra. Agora, dizer que de um lado existem pessoas mais malvadas do que as outras, dizer que os goianos são mais malvados do que os mineiros ou que os paulistas são mais malvados que os cariocas, para mim não faz sentido nenhum. Então, em quem confiar, Alex? Quem está falando a verdade? Bom, só confie em você mesmo, meu amigo. Só confie na sua própria razão. Tente se informar dos dois lados. Escute o argumento de um lado. Procure saber qual é o contra-argumento do outro lado. Você tem que ouvir os dois lados. Não é só nessa guerra, não. É na política, é no dia a dia. Se você quer se aproximar da verdade, tente sempre escutar os dois lados e use o seu senso crítico. Se você está muito confiante de que um lado está certo, você provavelmente não está ouvindo argumentos suficientes do outro lado. Toda pessoa muito confiante geralmente está escutando só um lado da história. Se você é uma pessoa bem informada, se você ouve argumentos dos dois lados, se você usa a lógica e o seu senso crítico, muito provavelmente você vai estar sempre em dúvida. E isso é um bom sinal, meus amigos. Se você está em dúvida, é porque você está pensando e está se informando bem. Agora, antes de ir, eu quero responder uma pergunta que vocês me fazem nos comentários de absolutamente todos os vídeos que eu fiz sobre a guerra aqui. De que lado você está, Alex? De que lado você está? Olha, pessoal, o meu lado é o lado do povo russo, que está atualmente separado em 3 países. Está separado entre Rússia, Bielorrússia e Ucrânia. O povo russo é um povo muito guerreiro, um povo muito sofrido, um povo com uma história de superação incrível. Pessoas, na sua grande maioria, muito boas, muito simples, pessoas com muitas histórias de tragédias familiares por várias gerações.
Um povo que merece ir bem, que não merece estar passando por isso de novo depois de tantas guerras e de tanto sofrimento que já passou na sua história. Putin e Zelensky, esses são personagens temporários. O Putin está com 70 anos, o Zelensky não vai estar aí depois das próximas eleições. O povo russo, sim, esse vai continuar existindo e eu torço para que eles consigam achar rapidamente uma organização política que traga prosperidade e traga paz permanente para esse povo. Essa que é a minha torcida. O passado sobre o regime soviético foi cruel, com certeza absoluta. O regime comunista foi opressor, o regime comunista matou milhares de pessoas, milhões de pessoas. A questão é, daqui para frente, a Rússia é um exemplo de democracia? Não, não é um exemplo de democracia. A Rússia tentou ser democrática depois do fim da União Soviética e foi um fracasso total. Foi uma experiência completamente traumática para a Rússia. A Rússia democrática foi uma vergonha, foi um vexame. A pobreza se espalhou, a criminalidade foi lá em cima. A expectativa de vida diminuiu, a pobreza se espalhou. Não estava preparada para a democracia ainda. A Rússia só voltou a prosperar sobre o regime do Vladimir Putin. Eu espero que a Rússia consiga ser um país mais democrático e mais livre no futuro, mas a minha torcida principal é para que eles consigam encontrar um sistema político que traga paz e prosperidade para sua população. A população em si não tem animosidade entre si. Já os políticos, esses sim, né? Os políticos e os oligarcas, esses sim têm muitas diferenças e interesses muito divergentes. Então, para quem que eu torço? Eu torço pro povo ali, pro povo russo. E pelo fim dessa guerra e de todas as outras, o povo russo já pagou com o seu sangue o suficiente ao longo dos seus 1000 anos de história aí. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like. Eu vou deixar mais 2 vídeos aqui falando sobre essa guerra e eu vejo vocês no próximo vídeo. Tchau!